Bom dia, vamos fazer a leitura do livro Café com Deus Pais, hoje é 23 de julho, quarta-feira. Seja paciente. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Josué 14:9. A murmuração é a sepultura das promessas. Palavra-chave: promessas. Em uma cena marcante da Bíblia, presenciamos Josué dividindo a terra prometida entre as tribos de Israel, cumprindo assim a promessa de Deus. Nesse contexto, Caleb se destaca, reivindicando a porção de terra que Moisés lhe havia prometido, mesmo aos 85 anos. Este ato não apenas demonstra sua fé inabalável, mas também nos ensina sobre a importância da fidelidade na concretização das promessas de Deus. Caleb e Josué são grandes exemplos de fidelidade, pois permaneceram firmes na fé, mesmo quando as circunstâncias pareciam desfavoráveis. Eles atravessaram o deserto com o coração fixo na promessa de que Deus levaria seu povo a uma nova terra. Diferentemente de muitos que murmuraram e duvidavam. Esse relato bíblico nos convida a refletir sobre nossa própria jornada, diante dos desafios. Qual tem sido nossa postura? Murmuração e rebeldia ou gratidão e lealdade? A história de Josué e Caleb nos mostra que a fé traz para a realidade o que parecia inalcançável. Adotar uma postura de fé e manter uma vida de fidelidade a Deus são chaves para acessar as promessas. Desde que aceitei Cristo, tenho testemunhado o cumprimento de inúmeras promessas em minha vida. É essencial entender que as promessas de Deus são para todos os que amam e se refugiam nele. Por isso, devemos permanecer fiéis em nossa caminhada, porque em Salmos 34:8 está escrito: provem e vejam como o Senhor é bom. A partir de hoje, não se deixe levar pelas circunstâncias e não permita que a impaciência o leve à murmuração, porque no tempo certo as promessas se cumprirão. Simplesmente creia. Então vamos ver aqui, a leitura da Bíblia é Neemias 4. Vamos ver aqui, pessoal. Neemias 4. Neemias 4. Vou tentar ler pela Bíblia King James, que eu gosto. Acho uma das mais completas. Vamos ver aqui, pessoal. Neemias já vem no capítulo 4. Daqui. Todavia sucedeu que... Neemias capítulo 4, da Bíblia King James, tá? Todavia sucedeu que quando Sanbalate ouviu que nós edificamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: O que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão, sacrificarão, acabarão eles em um dia? Reavivarão as pedras dos montes de entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: Mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Ouve, ó nosso Deus, porque somos desprezados, e torna o opróbrio sobre as próprias cabeças e entrega-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e que o seu pecado não seja apagado de diante de ti, porquanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até metade, porque o povo tinha a mente para o trabalho. Porém, sucedeu que, quando Sanbalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdoditas, ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas e que as fendas começavam a ser fechadas, então eles ficaram muito enfurecidos. E todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Todavia, nós fizemos a nossa oração ao nosso Deus e posicionamos uma guarda contra eles dia e noite por sua causa. E Judá disse:
Já desfaleceram as forças dos acarretadores, e é muito entulho, de modo que não somos capazes de edificar a muralha. E os nossos adversários disseram: eles não saberão, nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos, e façamos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes: de todos os lugares tornarão contra nós. Por isso eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha, e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e aos governantes e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossos esposos e vossas casas. E sucedeu que, quando os nossos inimigos ouviram que isto era sabido por nós, e que Deus havia transformado com certeza em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. E sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos nossos servos trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Aqueles que edificavam sobre a muralha e aqueles que levavam as cargas com aqueles que carregavam, cada um com uma das suas mãos trabalhava na obra, e com a outra mão segurava uma arma. Porque os edificadores, cada um tinha sua espada cingida a seu lado, e assim edificavam. E aquele que soava a trombeta estava junto a mim. E eu disse aos nobres, e aos governantes e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e nós estamos separados sobre a muralha, um longe do outro. Portanto, no lugar que ouvirdes o som da trombeta, correi ali até nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra. A metade daqueles segurava as lanças desde o levantar da manhã até que as estrelas aparecessem. De modo